Eu queria falar nesta manhã sobre a realidade da adoração. Adoração, como todo mundo sabe, é colocar-se à disposição de reconhecer realmente quem Deus é. E tentar entender um pouco mais sobre a razão que Deus fez o que Ele fez e está fazendo o que Ele está fazendo. Ele é invisível, nem todos os seus atos são explicáveis. Um cientista que me impressionou falou o seguinte: dobrando o conhecimento humano em 25 a 30 anos, é um cálculo muito por alto. Imagina dobrar todo o conhecimento humano em apenas 30 anos. Isso não pode acontecer para sempre, não pode se dobrar sempre em tão pouco tempo o conhecimento. Quer dizer o quê? Que um dia não haverá mais nada a aprender. Tudo será conhecido. Só uma coisa que não é conhecida. E não será conhecido segundo aquele cientista. Eu sei a razão. Por que existe qualquer coisa? Por que existe esse sol? Numa distância perfeita para manter vida na Terra. Por que existe água? Por que existe corpo humano com suas maravilhas que estão sendo descobertas rapidamente, os segredos? Por que existe um universo de tantas estrelas que é comparável, segundo um astrônomo, com todos os grãos de areia de todas as praias do mundo inteiro, não as praias do Brasil ou de Chile, mas de todas as praias, inclusive Indonésia, com 13 mil ilhas, todas. Imagina, cada estrela 1 milhão de vezes maior do que o nosso mundo. E jogando energia para o espaço, numa quantidade que calcula-se em 200 mil bombas atômicas a explodir a cada segundo. É o que o nosso Sol está mandando para o espaço. Qual é a razão que existe alguma coisa? A Bíblia deixa absolutamente, sem dúvida, que a razão que Deus criou o universo, criou gente como você e eu, é para adorar. A palavra adorar, talvez não se sente em toda seu conteúdo, toda a sua beleza. Eu estive pensando recentemente, já que tive que falar nesses últimos dias lá em Brasília, sobre o discipulado, que quando Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações, etnias do mundo, que naquela ocasião Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E que alguns discípulos, versículo 16 de Mateus 28, eles adoraram o Jesus ressurreto. Mas alguns duvidaram. Quer dizer, o bloqueio do túmulo com aquele corpo de Jesus, e a possibilidade que eles tinham imaginado que ele teria desaparecido
de alguma maneira ou misteriosa ou roubado de alguma maneira assim. Que eles duvidaram. Adoração, portanto, o próprio discipulado tem a ver com adoração. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que está envolvido no discipulado e fazer comparações com aquilo que Isaías reconheceu quando ele viu o Senhor exaltado, alto, sentado no seu trono, lá na glória. Discípulo significa sempre uma pessoa relacionado com outra pessoa. Se Deus não fosse como Einstein achou, se não fosse pessoal, você não pode adorar. A adoração trata de um relacionamento pessoal. Número 2, adoração tem a ver com proximidade. A razão que Deus manda todos os seus filhos a reunir é para que juntos, em volta de Jesus Cristo, que está no meio do seu povo, leia as cartas às 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, que nós reunimos em volta dele. E precisamos, por meio do Espírito dele, ficar muito próximo a ele. Essa proximidade é fundamental na adoração. Relacionamentos, como casamento, família, tem a ver com proximidade. Viver na mesma casa. Pensar mais ou menos em união e unidade. E pensar que nós temos os mesmos propósitos. Tudo isso está relacionado com adoração. Além disso, se estende para a vida interior. Sua vida interior é aquela consciência de quem você é. E nessa consciência, todos nós reconhecemos que somos pecadores. E que nós, para aproximarmos de Deus, que é absolutamente santo, em qualquer ato de adoração, precisamos de purificação. Precisamos de lavagem. Não lavagem num banho, mas uma lavagem espiritual, que às vezes a Bíblia chama de arrependimento, de reconhecimento onde eu errei, como eu estou errado, como eu sou egoísta, e pedir que Deus perdoe essas atitudes tão falsas e erradas. Geralmente, discípulos são convidados por Jesus a segui-lo. Quando ele chama Pedro e André, Tiago e João, capítulo 4, versículo 18 de Mateus, ele disse: siga-me, siga-me, fique próximo de mim, e eu lhes ensinarei a pescar homens, já que vocês já aprenderam a pescar peixes, agora vão aprender a pescar homens. Em outras palavras, adoração envolve o convite de ser uma pessoa que promove a adoração do próprio Senhor Jesus.
E essa promoção é através do testemunho, que ele é tão importante, ele é tão bondoso, ele é tão importante para mudar a tua vida, que não há ninguém que eu possa recomendar você seguir como eu recomendo ao Senhor Jesus. Agora vamos ler o texto de Isaías 6. Apenas os primeiros 8, 9 versículos. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, era um bom rei de Judá, eu vi o Senhor assentado num trono alto exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: a sua culpa será removida, seu pecado será perdoado. Então eu vi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Senhor bondoso, Salvador de todos aqueles que aproximam de Ti em verdadeira adoração, se conosco nesta manhã. Abençoa a Tua palavra, cuide de evitar que entrem em nossas cabeças ideias erradas, ideias que não concordam a verdade de quem Tu realmente és. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu não me lembro a primeira vez que eu entendi pela primeira vez o que significa adorar. Como eu fui criado num lar cristão, e toda manhã, sem falta, havia aquele círculo de oração de joelhos, e papai lendo um capítulo da Bíblia, e depois todo mundo orando. Eu duvido que eu estava adorando com meus 3, 4... O que eu estava pensando no café de manhã, que era chocolate, não era café. Eu não creio que eu entendi aquilo que Isaías entendeu quando ele entrou no templo lá de Jerusalém. E de repente ele teve uma visão
de uma gloriosa pessoa que ele entendeu era o Deus dos exércitos, exércitos de anjos, Criador do universo. Ele ficou estarrecido, porque a evidência da presença, da proximidade de Deus, inundou sua alma de tal modo que ele não sabia nem como reagir, a não ser de admitir que ele era ruim de falar. Isto é, falar besteira, falar pecaminosamente, falar impuramente. Lábios impuros foi a maneira que ele confessou e se arrependeu desse falar. Não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência comparável àquela experiência de Isaías. Eu não sei se é possível que alguém aqui tivesse tido uma experiência como os discípulos que creram que Jesus era de fato ressuscitado lá no Monte da Galileia e que ficaram prostrados diante dele. Talvez alguns tenham tido uma experiência semelhante àquilo que os 3 discípulos mais chegados a Jesus tiveram quando ele foi transfigurado diante deles, ou quando eles viram lá do barco Jesus andando na água, que não é possível com o corpo como nós temos andar na água. Mas Jesus estava andando, e eles acharam que era uma espécie de fantasma. Essas experiências, e a experiência de Cristo ressurreto, produziu em algumas dessas almas, com certeza, esta reação de Isaías. Uma reação de que eu não tenho qualquer dignidade de estar onde eu estou. Isaías foi sacerdote, ele tinha direito de entrar no templo, mas ele nunca tinha visto o ocupante do templo, tal como ninguém aqui esta manhã provavelmente está vendo a própria pessoa de Jesus Cristo ou a pessoa de Deus Pai, e certamente não pode ver o Espírito Santo, porque ele é totalmente invisível. Pastor falou esta manhã que não espera arruelo aí em cima da sua cabeça de luz, e de fato eu não vi nenhum halo em cima da cabeça de ninguém que se batizou. Em outras palavras, nós estamos constantemente na situação de Isaías até essa manhã, eu creio que foi manhã, que ele entrou no templo e viu o Senhor alto, exaltado, sentado no trono, e ouviu, talvez até viu, a serafim dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa declaração da santidade de Deus tem a ver com o fato de que entre nós e Deus há uma barreira tão intransponível que nós não podemos nem imaginar a distância que seria normal para nós. E por que Deus não nos deixa ver a sua face? Nem Moisés
E disse João capítulo 1, versículo 18, que ninguém tem visto a Deus. Deus é santo demais para pecadores se aproximar dele e olhar para ele e não morrer instantaneamente fulminado como uma mosca que aproxima o nosso sol atômico. Mas em Jesus Cristo nós temos o privilégio de aproximarmos a Deus e adorar. Eu tento imaginar o que significa, de fato, adorar. Eu já admiti que provavelmente nesses primeiros anos da minha vida eu não adorei, não. Eu apenas estava guardando esse café tão gostoso, boliviano, não era brasileiro. Mas, hoje, enquanto me aproxima do dia em que eu vou respirar o fim, eu estou procurando entender um pouco melhor como vai ser essa visão de Deus. Como será cruzar essa distância de pecador, pessoas cheias de egoísmo e de autoconsciência, de sua própria importância e de fato se aproximar de Deus e ver a sua face. 1 Coríntios 13 afirma que nós veremos ao Senhor face a face. Que maravilha será essa visão. Quando Salomão Santos, eu acho, eu já falei dele, que teve sua experiência em 1981, de ter morrido e ter chegado, levado pelo anjo até a presença de Deus, ele só viu uma luz. Ele disse: Senhor, me deixa ver sua face. Eu quero ver sua face. Ele não viu a face do Senhor. Eu imagino que toda essa gente que está dizendo que viram Jesus, tiveram visões de Jesus, realmente eram anjos. Eram serafim, querubim, qualquer tipo de anjo que dá, porque eles são muito parecidos. Lembra que João dobrou os joelhos, se prostrou diante do grande anjo, em capítulo 22 do Apocalipse, versículo 10. E ele começa a adorar esse anjo. O anjo diz: não faça isso. Eu sou criatura. Deus é maravilhoso demais, irmãos. E a maravilha do crente, em contraste com os não crentes, com os ateus, ou aqueles que dizem que adoram a Deus e adoram Maria, ou qualquer santo, em lugar de Deus, que essa gente precisa ser corrigida e levado de fato, como Isaías, ao templo para ver o Senhor da glória. Como esse texto me chama a atenção. Uma vez que o discipulado trata do coração, trata da aproximação, de estar com Jesus, dormir com Jesus, conversar com Jesus, para esta vida, nós temos o privilégio, através do Espírito Santo que habita em nós, e os discípulos nem tiveram esse privilégio. Eles andaram com Jesus, mas não tiveram Jesus dentro deles. Como nós temos Cristo em vós, em vocês, esperança da glória. Portanto, quando nós estamos de fato adorando, o que nós sentimos imediatamente
nossa indignidade, nossa pecaminosidade, nossa necessidade de arrependimento. De lavagem, ou se quiser, como Isaías precisava de queimar os lábios. Queimar com quê? Com o sangue de Jesus que perdoa toda a nossa transgressão e nos purifica de todo pecado. Que bênção que Deus nos tem dado, irmãos. Que esse trabalho de chegar até Jesus e ser completamente perdoado e completamente preparado para o encontro com Jesus, que de fato confessar nossos pecados nos purifica de todos eles. Terceiro passo, quem enviarei? Quem será meu embaixador, meu mensageiro, meu apóstolo, porque a palavra apóstolo significa mensageiro, embaixador? Quem pode servir nesse papel? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando os irmãos saírem desta porta, daqui uns minutos, não esqueçam que o discipulado envolve não somente a aproximação de Deus, mas também a aproximação de pecadores, para falar com eles e dizer para eles: venha conhecer aquele que transformou a minha vida, aquele que mostrou a razão que eu existo, aquele que me deu paz e alegria total, aquele que tira o medo da morte, que o diabo utiliza para escravizar os não cristãos, segundo Hebreus 2,14. Que maravilha foi descobrir que o discipulado, fazer discípulos, é simplesmente trazer pessoas para a proximidade de Deus em Jesus Cristo por intermédio do Espírito Santo. Que maravilha é pessoas ficarem persuadidos que se nós confessarmos nossos pecados, se nós admitirmos que nós não somos perfeitos, que nós não temos direito de entrar na presença de Deus, Ele tem a perfeita solução. Que Jesus falou quando Ele diz: agora estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 15, versículo 2. Que Deus acompanhe os irmãos durante esta semana. Vão ter oportunidades de contatar não cristãos. Vão ter possibilidades de contatar pessoas. E pela ajuda e orientação do Espírito, persuadi-los de que eles devem ser seguidores do mesmo Senhor que vocês seguem. E que essa verdade que Ele falou para os discípulos: farei de vocês pescadores de homens e de mulheres, que isso aconteça na sua vida também. Amém. Vamos orar. Oh Deus glorioso, Tu és muito maior do que nossas imaginações podem alcançar. Palavras não descrevem de forma alguma a realidade de Tua pessoa. Oh Deus, e Tua oposição ao pecado, à rebelião humana, como é terrível, como é infernal, diante de um Deus
tão bondoso, tão amoroso, que enviou seu Filho a morrer em meu lugar, no lugar de todos nós. Oh Deus, faça que esta semana seja uma semana de testemunho, uma semana de verdadeira adoração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.